Grupo Virtual de Estudo Espírita Beth Fropô, estudando a obra fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 1, A Espíritos. Primeira parte, noções preliminares. Estamos na aula 13ª, hoje são 14 de junho de 2025, sábado, 14 horas. Fonte básica: O Livro dos Médiuns, primeira parte, Noções preliminares, capítulo 1, A Espíritos. 1. A dúvida, no que concerne à existência dos espíritos, tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. Sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam. Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga, para achar amêndoa, rejeitam o todo, como fazem, relativamente à religião, os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática e, no espiritismo, a demonstração positiva. Abstraiamos, por um momento, das manifestações propriamente ditas, e raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Fonte complementar Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 1. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos, questão 79. Questão 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se a dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente. Como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Aqui, quando ele diz assim, ele pergunta, né? Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Quer dizer, cada princípio inteligente é individual, é isso? Isso, é individualidade, Né? que é o É espírito. individualidade. E os corpos também, Os né? corpos são princípios materiais, Materiais, né? que têm, Tem né, tem uma outra função diferente do princípio inteligente, gente, porque entendi. o material ele não pensa, né, ele não tem esse atributo, porque só o espírito tem um atributo de pensar, Sim, né, raciocinar. entendi, entendi. Então, aí diz que a gente ainda não tem essa capacidade, é desconhecido, né? A gente também, Isso, se fosse algo que se sabe, a gente também não saberia compreender ainda, né? provavelmente. Eu acho assim, esse elemento inteligente é aquele elemento que vem com, num caso, por exemplo, quando vem todos, desde do início, desde o átomo até o homem, a gente tem esse princípio, né? A gente tem Então, esse princípio inteligente.
Não, não, não. É Aí você está mais ou confundindo. menos isso? Não, você Vai está caminhando confundindo, para esse lado? né? Ah, tá, tudo bem. Então, corta aí. O princípio inteligente, ele se desenvolve desde o átomo até o arcanjo. Ah, Tá? Antes ele era o quê? Só princípio material. Em certo momento, ele passa a ser princípio inteligente. Depois que ele passa do reino animal, ele vai para o princípio inteligente, que é o quê? O espírito humano. era Então, mais ou menos que chegou por aí. é isso que eu entendi, mas é o que eu falei no começo. O princípio inteligente, ele é individual, né? Isso. A Ele tem matéria individualidade. exatamente, é isso. E a matéria é o que você falou, ela não, sem esse princípio inteligente, ela não, vamos dizer, é a gasolina, né, mano? Para essa Isso. matéria poder se comportar, né? Isso, porque o corpo físico, sem o espírito, ele está o quê? Morto. Exatamente. É Né? isso que eu entendi. O que dá ânimo ao corpo é o quê? O espírito. É o que acontece quando nós estamos realizando o passe. O que acontece? Eu, como passista, na minha prece, eu solicito aos espíritos amigos que conduzem o meu pensamento de soerguimento de vontade daquele que está recebendo, para que ele melhore, busque a melhora do seu corpo físico, restabeleça a coordenação do seu corpo físico, porque o passe ele tem essa proposta de tratamento de doenças físicas, tá? E não é 2 minutinhos, só botou a mão e tirou. Pelo que nós estudamos de Mesmer, demora de 30 a 40 minutos em um paciente. Claro que no período Mesmer não tinha a intenção, eles não tinham a intenção do espírito desencarnado acompanhando. Claro que tinha, né? A gente entende isso, mas com Kardec a gente passa a ter esse entendimento, que o concurso dos espíritos desencarnados ali no passe. A individualização do princípio inteligente é só quando ele chega a ser espírito. Isso. Antes é tudo geral, assim, né? O princípio. Você já tinha explicado isso semana passada. Eles vivem de forma coletiva. Isso, coletivo. Eu achava que já era a individualização, porque é um espírito não chegando ao grau nosso. O animal já é meio espírito, mas aqui está bem claro, ó, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Isso. Então, só há esse indivíduo para se desenvolver quando ele se torna, ele está apto a raciocinar. A raciocinar. Ele passa, É inteligente, ele tem que raciocinar. Então, começa, né, com essa individualização do princípio... Ai, esqueci a palavra. O princípio inteligente que está ali. Você Sim, quer dizer antes do ser humano? Do espírito humano? Então. Eu esqueci a palavra. Então, ele começa com essa individualização até ele chegar no princípio inteligente, não é isso? Ele trabalha em grupo, mas ele tem esse princípio espiritual. Então, ele começa... A gente aí, tem de entender... Mas não é individualizado, não é individualizado. Por exemplo, todos os animais, todos os gatos, todos os cachorros, cada um é tudo coletivo, aquele princípio. E a gente não pode perder de vista que o animal ele não só desenvolve aqui no planeta Terra, ele desenvolve nos outros planetas.
Vejamos que em Júpiter o animal obra e o homem pensa. Olha a diferença. E é encarnado. Ah, mas lá é um planeta gasoso. Não importa. O espírito que comunicou diz que ele estava encarnado naquele planeta. Naquele planeta gasoso, ele estava encarnado. E os animais também ali estão encarnados. E eles obram. O homem pensa, ordena e eles fazem. Então, olha o desenvolvimento do nosso animal para eles. Né? Aquele animal que a gente acha o mais inteligente aqui no planeta Terra, ele ainda tem uma caminhada para chegar a esse estágio hominal. Estudaremos hoje a fascinante relação entre os elementos inteligentes e materiais do universo, destacando a individualização dos espíritos e a essência divina que permeia todas as coisas. Aprofundamo-nos na ideia de que Deus é a unidade suprema, e que a vida e a energia cósmica vibram em harmonia em todos os mundos e dimensões. Que este estudo traga luz e compreensão ao nosso caminho. Quais são os dois elementos gerais e como eles se relacionam? Então, aí já sabemos que tem dois elementos. Um princípio espiritual, que é o espírito, e o elemento material. E como eles relacionam? Resposta 1. Os dois elementos gerais são o elemento inteligente e o elemento material. O elemento inteligente é representado pelos espíritos, enquanto o elemento material é associado aos corpos inertes. A relação entre eles é que os espíritos são formados do elemento inteligente, assim como os corpos são constituídos do elemento material. Essa dualidade sugere que ambos os elementos são essenciais para a composição do universo, com os espíritos buscando compreender e evoluir a partir de sua origem divina, enquanto a matéria serve como a base física que interage com o princípio inteligente. Essa interconexão reflete a unidade e a diversidade da criação divina. Que é criado por Deus é fantástico. Eu não lembro o nome da pergunta, mas a gente tem que há três coisas no universo: Deus, espírito e matéria. Entre o espírito e a matéria existe o fluido universal, que faz com que eles possam ter relação. Não é? Isso que a gente aprende. Então, aqui nós temos isso aí. O elemento inteligente, que é o espírito, e o elemento material são os corpos inertes. Tudo que a gente pensa aí em corpo inerte é esse elemento. Tudo parte do Pai, Deus. A parte física, ela interage com o princípio inteligente, porque da ação é uma unidade e diversidade da criação. Com o princípio, com o fluido universal, cria-se tudo que está no universo. E através de leis que nós vamos vendo como os átomos vão se adaptando um ao outro. Foi quinta-feira, eu estava estudando e eu cheguei ao seguinte entendimento: tudo que está aqui no planeta, ele está de forma compacta por causa das leis que regem o planeta. Mas ele pode, a qualquer momento, desvanecer, desaparecer. Por quê? Os espíritos podem pegar esse relógio, desaparecer ele, transportar ele lá para casa de Zeil. E como é que ele fez isso? Desagregou todas as moléculas, passou pelas paredes da minha casa,
levou ele até a Espanha, atravessou paredes na casa de Zeil e depositou lá e rematerializou. Como o próprio texto diz, a matéria mais bruta e dura do nosso planeta, que é o diamante, ele pode tornar-se gás, refazer e tornar-se gás, as moléculas se modificarem. Então, tudo está nessa interconexão de unidade e diversidade na criação divina. Aqui nós estamos olhando matéria bruta, ela é condensada, mas ela pode voltar ao seu estado primitivo. Isso é ciência espírita. 2. O que significa a individualização do princípio inteligente e do princípio material? O que significa individualização? O princípio inteligente só quando ele chega a ser espírito, quando ele está apto ele ganha a inteligência. E o princípio material é a matéria inerte, não é? Isso mesmo. A individualização do princípio inteligente refere-se ao processo pelo qual os espíritos se tornam identidades únicas e conscientes. Entidades únicas e conscientes, dotadas de inteligência e capacidade de evolução. Isso implica que cada espírito possui uma identidade própria com experiências e aprendizados que contribuem para seu desenvolvimento espiritual ao longo do tempo. Por outro lado, a individualização do princípio material diz respeito à formação de corpos físicos a partir da matéria. Cada corpo é uma manifestação única do elemento material, que pode variar em estrutura, forma, mas que, em essência, é composto do mesmo princípio material que permeia o universo. Esses conceitos destacam a distinção entre essência espiritual e a material, enfatizando que, embora sejam diferentes, ambos os princípios são interdependentes e fazem parte da mesma criação divina. A individualização permite que tanto os espíritos quanto os corpos existam como entidades distintas dentro da unidade universal. Tá, então ele passa por todo aquele processo, né, do princípio espiritual, até ele chegar a espírito, e ele tem essa individualidade que é única. Ele tem essa inteligência, ele começa a ter essa capacidade conforme ele vai reencarnando, né? Ele vai adquirindo as experiências, ele vai desenvolvendo a espiritualidade dele ao longo do tempo, das reencarnações, a oportunidade que ele tem, né, através das experiências. E eu eu sei que a gente tem como se diz, uma ligação entre o espírito e o corpo na hora que ele vai reencarnar, porque vai ser adequado para aquela reencarnação, para o processo que ele tem que passar, das experiências, do aprendizado. É isso que eu entendi. Sim. Né? E o princípio, aí diz assim, mas que a essência é composto do mesmo princípio material que permeia o universo, que seria o que você falou do fluido universal, é isso? Isso mesmo. É isso que eu entendi. Então, a gente tem em mente que cada espírito possui uma identidade própria, com experiência e aprendizados que contribuem para o seu desenvolvimento espiritual ao longo do tempo, que são as encarnações. Por outro lado, a parte material são a formação dos corpos físicos que nós temos aí no planeta, e quando nós pensamos no plano espiritual e criamos objetos, roupas, utilizamos também o quê? O fluido universal para a formação dessa matéria. Então, cada corpo é uma manifestação única do elemento material.
que pode variar em sua estrutura e forma. O diamante é uma estrutura, o cobre é outra estrutura, e em essência, e é composto pelo mesmo princípio. Tudo nasce do fluido cósmico universal. Isso que a gente tem que entender. Tudo parte de lá. Então, a menor partícula que nós temos conhecimento é vamos dizer, um Angston. Ele partiu do fluido cósmico universal. E esse Angston, ele tem um princípio espiritual. Quando ele chega a ser átomo, esse átomo tem um princípio espiritual. O seu próton e o seu nêutron também tem um princípio espiritual. Porque hoje é diferente. A gente estudou hoje. O que nós estudamos sobre átomo no primário lá, hoje se estuda diferente. Antigamente dizia que o átomo era indivisível. Hoje sabemos que o átomo é divisível. Então, próton e nêutron, eles têm seus princípios espirituais. E como vai desenvolvendo, eles vão mantendo seus princípios espirituais inteligentes. Quando nós ouvimos da ciência que a célula tem memória, é porque é o princípio espiritual dessa célula que guarda as informações que transmitem para a célula. Nós, como espíritos já com identidade própria, somos para essa célula deuses. Porque todo o meu comando de pensamento, seja ele harmonioso ou perturbador, ele vai atuar sobre as células deste corpo físico que eu estou trabalhando. Então, quando uma pessoa que é muito irritada, que toda hora está toda com perturbação, ela cria uma ferida no estômago, só pelo ato da irritação. Ela aumenta enzimas, aumenta várias coisas e produz essa ferida no estômago. É muito interessante, gente. Da mesma forma, né, mano, que quando a gente começa a ter bons pensamentos, vai se transformando. Sim, os hormônios, eles se apresentam no nosso corpo quando nós fazemos boas coisas. O hormônio da satisfação ele apresenta. Quando não fazemos, o outro hormônio também se apresenta. Terceiro, como a matéria primitiva é descrita em relação à vida e à energia cósmica? Resposta 3. A matéria primitiva é descrita como uma forma de energia cósmica que é essencial para a vida em todos os mundos. Ela é considerada imutável e representa a base de onde todas as coisas se originam. Essa matéria primitiva, ou energia cósmica, é vista como um agente que responde a todos os reclamos da vida, permanecendo o universo e vibrando no seio da divindade. Pois é, tá em todo momento, né? Essa energia cósmica é a fonte de todas as manifestações da vida, atuando em um cinetismo indescritível, que se manifesta em diversas formas e expressões. A matéria primitiva é, portanto, fundamental para a compreensão da criação e da evolução, pois a substância que, ao ser moldada e transformada, dá origem a diferentes formas de vida e à própria existência material. Essa relação entre a matéria primitiva e a vida enfatiza a interconexão entre todos os seres e a presença da essência divina em toda a criação.
Nesse caso, por exemplo, aí, quando a gente estuda, no caso, quando a mulher fica grávida, e dizem que antes, lá na encarnação, eles preparam todo, como é que se diz? Todo o modelo, né? O formato eles fazem, né? Eles dizem que eles Entendi. fazem esse. Quando a reencarnação, na parte de reencarnatório, então, quando eles vão fazer, por exemplo, fulano vai retornar, então eles vão fazer aquele estudo todinho entre o perispírito e a matéria, não é isso? Entre o espírito e a matéria? Ô, Zé, eu entendo da seguinte forma, né? Se a Del for entender também, ou diferente, fala aí para mim, tá? Quando o espírito está para reencarnar, ele já viu as suas necessidades de reencarnação. Então, ele precisa de um corpo que vai ser correspondente de acordo. De acordo. Então, olha, ao aproximar da mãe, está ali no ato que o espermatozoide de concepção, ele vai buscar o espermatozoide, ele emana dele, do espírito encarnante, emana dele um campo energético que vai atrair o espermatozoide condizente para fecundar o óvulo. Sim, mano, até eu sei, eu entendo. A única coisa que eu quero dizer, assim, dentro dessa matéria que a gente está falando, a matéria primitiva é descrita como uma fórmula de energia cósmica. Quer dizer, essa energia é a energia vital, né? Não. É essencial. Energia cósmica é o que nós temos aí no universo como um buraco negro. Universo gerado. Então tá, é o buraco negro. Tá. A formação que é essencial. A formação de energias como esqueci o nome, que dá é uma energia que sai do Sol e atravessa o planeta todo. Esqueci o nome. Né? Ele atravessa. Você lembra, você fala. Tá? Então, todos tipo de energias que nós podemos entender que existe no cosmos. Tá? No cósmico, ela está ali, tá? Tá. Ela é considerada imutável e representa a base de onde todas as coisas se originam. É isso que você acabou de explicar. Isso, tá? Que é aquilo que a gente falando, do átomo ao arcanjo. Ok, entendi. Essa matéria primitiva, ou energia cósmica, voltando, é vista como agente que responde a todas as reclamos da vida. É isso que você acabou de explicar, agora entendi melhor. Permeando o universo e vibrando no seio da divindade. Claro, é o objetivo que Deus quer, então isso tudo está ali se manifestando e o objetivo é atingido. Essa energia cósmica é a fonte de todas as manifestações da vida, atuando em um cinetismo indescritível. Quer dizer, você quer dizer em tudo, tá? Rodando em tudo. Em todo o universo. Tá claro. Que se manifesta em diversas formas e expressões. Ok. A matéria primitiva é, portanto, fundamental para a compreensão da criação e da evolução. Qual é a matéria primitiva? A matéria primitiva, no caso, seria nós, que olhamos e manifestamos. Fluido cósmico universal. É aí que ele entra, então. Tá. É ele que é. A matéria primitiva é ele. A matéria primitiva é ele. Dele que vai partir tudo. Temos sempre pensar nisso. Fluido cósmico, tá? Tá na minha cabeça o outro fluido, tá? É por isso. Fluido animal. Vamos ver ali do lado. Deixa eu passar. Tem alguém segurando a folhinha aí. Pois é a substância que ao ser moldada e transformada. Ao ser moldada, foi aí que eu fiz confusão, então, com a gravidez. Ao ser moldada e transformada, dá origem a diferentes formas de vida, que é onde vem, então, a galáxia, essas coisas todas. Isso. A própria existência material.
Essa relação entre a matéria primitiva e a vida enfatiza a interconexão entre todos os seres. Já está explicado isso aí. E a presença da essência divina em toda a criação. Claro, aí realmente é onde que você olha e diz, realmente Deus existe, né? Porque está tudo ali. Isso. Muito bem, entendeu? Muito bem. Não, enquanto que eu não entendo, eu fico perdida, sabe? Eu fico meio... Quarta, como os espíritos são em relação ao princípio inteligente e ao princípio material? Dê para nós. Resposta 4. Os espíritos são como a individualização do princípio inteligente, e que significa que eles são entidades conscientes e dotadas de inteligência que surgem a partir desse princípio. Essa individualização implica que cada espírito possui uma identidade única e a capacidade de evoluir, aprender e se desenvolver ao longo do tempo. Em contraste, o princípio material é associado aos corpos físicos, que são a individualização do elemento material, enquanto os espíritos representam a essência espiritual e a inteligência. Os corpos físicos são as manifestações materiais que interagem com o mundo físico. A relação entre os espíritos e os princípios é que, embora sejam distintos, ambos são fundamentais para a composição do universo. Os espíritos, como expressões do princípio inteligente, buscam compreender sua origem divina e evoluir, enquanto os corpos, como expressões do princípio material, servem como veículos para a experiência e a manifestação da vida. Essa dualidade ressalta a interdependência entre o espiritual e o material, enfatizando que ambos são partes integrantes da criação divina. Aqui na Terra nós não podemos ficar separados, temos que estar com o espírito e o corpo físico, o elemento material, né? Mesmo os corpos inertes, eles estão ali já fazendo parte da criação divina. Os espíritos é que têm a capacidade para se desenvolver, para evoluir, e a gente fica procurando compreender a origem divina, mas a nossa origem, mas até agora nós não sabemos, né? Como o espírito, a origem dele ali, não, mas a gente está sempre procurando, está estudando para saber. Então, é o princípio inteligente, como o princípio material para os corpos, o princípio material. E todos, quer dizer, esse princípio material é que serve para que o espírito possa fazer tudo aqui, a sua experiência, e essa vida, a manifestação da vida, para você ter relação um com o outro, você não pode ficar sem o corpo físico, senão o outro não te vê quando você é só espírito, né? Tem que estar encarnado. Isso. Relação. Né? Nós aqui, encarnados, além de utilizar o corpo físico, né, para a nossa atuação no planeta, utilizamos os demais materiais. A roupa que nós vestimos, o óculos que usamos, até as radiações que vamos fazer aí uma ultrassom, vamos usar radiação, é matéria. Quando utilizamos lá o micro-ondas para fazer aqueles quitutes gostosos, é tudo matéria. Então, nós, né, com a nossa inteligência, vamos desenvolvendo, né, aprimorando esse conhecimento dentro da matéria, dando que a eles uma função maior do que era
no princípio, utilizando suas forças, aquilo que o objeto ele é capaz de servir para nós, enquanto ele lá na situação inicial dele, ele não tem uma serventia, mas nós vamos desenvolvendo. Com os espíritos superiores, desenvolve do fluido cósmico universal a formação para o Big Bang, transformar em planetas aí, né? Via Lácteas e tudo. É tudo tirado de lá. Esse conhecimento todo que todos nós vamos adquirindo, a humanidade inteira, ela está sempre progredindo. A cada passo, foi inventado isso agora. Foi descoberto isso, sim. É o homem com a sua inteligência fazendo esse uso dessa capacidade que ele... É a vontade dele, né? Isso. O ruim é quando ele usa essa inteligência para fazer o mal, né? Mas tudo é ensinamento. É uma aprendizagem. Né? O quinto. O que se deve entender por matéria primitiva ou energia cósmica no contexto da pergunta? Vai dar origem a toda a matéria, não é? Isso. Matéria primitiva, mas aí você... Dali, ele vai se transformando essa matéria passa a ser dividida em outros elementos, vai formar novos corpos. Isso. Quando nós olhamos a tabela periódica, desde do oxigênio até o símbolo mais que eles encontraram agora, é uma modificação dessa matéria primitiva ou energia cósmica. O oxigênio é o mais simples dos elementos da tabela. Porém, é uma mudança, é uma transformação da matéria primitiva. No contexto da pergunta, matéria primitiva ou energia cósmica, refere-se à substância fundamental e imutável que é a origem de todas as coisas no universo. Essa matéria primitiva é descrita como um agente que permeia e sustenta a vida, atuando em todas as dimensões e manifestações do universo. Ela é vista como a essência da criação, da qual tudo se origina e para a qual tudo eventualmente retorna. A energia cósmica é entendida como força vital que está presente em todos os seres e em todas as formas de vida, vibrando no seio da divindade. Essa energia é responsável por todas as transformações e interações que ocorrem no universo, permitindo que a matéria se molde e se transforme ao longo do tempo. Essa matéria primitiva é a base para a evolução e a manifestação da vida, sendo essencial para a compreensão da interconexão entre todos os seres e a presença do Criador em toda a criação. Em resumo, a matéria primitiva ou energia cósmica é vista como a fonte primordial que dá origem a todas as expressões da vida e da existência, refletindo a unidade e a diversidade da criação divina. Então, sem o fluido cósmico universal, não existiria tudo no universo, não é isso? Ele é o que transforma tudo em cada lugar, em cada planeta, adequado para aquele lugar. Seria a origem da criação de tudo, né? Isso. Agora, teremos de entender que ele não se molda por simples acaso. Exato. Há inteligências que promovem isso. Né? Eu penso assim, mano, quando eu estava lendo, é como se é um laboratório onde eles estão preparando tudo para cada lugar. Eu vejo dessa forma. Isso. Que a gente pensar que fosse um acaso, né? O Big Bang, um acaso,
um campo energético se reuniu por acaso e formou aquilo tudo. Não tem como. Então, inteligência É atrás a disso. inteligência divina, né? A inteligência E divina, né? são espíritos. Quando a gente lê É, na Gênese, né, bíblica, os Elohims, na formação do universo, são o quê? São espíritos que ali se estão. Elohim quer dizer deuses, mas na nossa mas, interpretação são espíritos. mas obedecendo a uma inteligência divina. Ah, sim, 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 sim. Né? Esses espíritos são capazes de ver e ouvir Deus. E são livres de todas as feias dificuldades que nós ainda enfrentamos. A diferença é essa. E bem grande. Ah, sem dúvida. De que maneira a evolução do espírito é abordada e qual é a sua relação com o tempo? Resposta 6. A evolução do espírito é abordada como um processo gradual e contínuo, que ocorre ao longo do tempo. A marcha do conhecimento e do desenvolvimento espiritual é lenta. Bom, aí está falando do progresso, né? Isso. Comparando-a a uma subida que deve obedecer à evolução de cada criatura. Isso sugere que cada espírito tem seu próprio ritmo de aprendizado e crescimento, que é influenciado por suas experiências e escolha ao longo da sua jornada. A relação com o tempo é fundamental, pois o tempo é descrito como o agente que permite esse processo de evolução. O tempo forja Isso. divina, que molda e transforma os espíritos, permitindo que eles despertem, as qualidades sublimadas que possuem desde a sua origem divina. Assim, o tempo não é apenas um fator cronológico, mas um elemento essencial que facilita o desenvolvimento e a maturação do espírito. Além disso, todos os espíritos são originários da mesma fonte divina e, portanto, compartilham uma unidade essencial. Essa unidade implica que, apesar das diferenças nas experiências e nos níveis de evolução, todos estão interligados e fazem parte de um mesmo processo de crescimento espiritual. A evolução do espírito, portanto, é vista como uma jornada coletiva em direção ao crescimento e à compreensão da divindade, que se desdobra ao longo do tempo. Então, ele aí está falando sobre... Faz favor de virar, mano. Ele aí, então, está falando da evolução do espírito. Tem espírito que, às vezes, estão mais devagar, outros estão mais acelerados, e isso depende... Eles têm um tempo limitado para isso. O tempo limitado que eu digo é o seguinte, porque nós já estudamos que tem uns que não querem, né, evoluir, né? Então, eles têm esse tempo limitado em relação a isso. Mas Deus não põe pressa, deixa cada um na sua. É o caso que a gente fala sempre que o progresso não dá salto, né? Vai devagar. Então, tudo depende do conhecimento, do desenvolvimento espiritual de cada um. Como ele falou, é lenta, comparando com uma subida. Se quiser, vai devagarzinho, né? Nós vamos em passo de tartaruga, que deve obedecer à evolução de cada criatura. Então, depende de cada um, né? Mais ou menos é isso que eu entendi. Uhum. E quando eu li essa palavra que o tempo é eu senti assim estranho devido ao espanhol. Falei, vou falar para poder falar, eu achei meio estranho já. A forja é onde, né, coloca lá o ferro para ser fundido.
transformado. Então, onde nós vamos ser transformados é o tempo. É igual quando nós nascemos simples e ignorantes. Mas para conseguirmos o livre-arbítrio, nós precisamos de 100 a 1000 encarnações. Alguém pode chegar à centésima encarnação e estar pronto com o seu livre-arbítrio? Sim. Outros podem passar até 1000 encarnações. Então, aquele que conseguiu em 100 vai seguir o caminho mais rápido do que aquele que vai chegar a 1000 encarnações. A palavra forja é só muda a forma de falar, mas escreve igual em espanhol. Forjar. 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 Aqui a gente aprende de tudo, mano. Sim. Então, o que estudamos hoje? Estudamos hoje dualidade do universo, composta pelo elemento inteligente, espíritos, e pelo elemento material, corpos. Os espíritos são apresentados como a individualização do princípio inteligente, enquanto os corpos representam a individualização do princípio material. Tanto os espíritos quanto a matéria derivam do hálito divino e estão em constante processo de despertamento. A matéria primitiva, ou energia cósmica, é descrita como imutável e essencial para a vida em todos os mundos. O autor discute a evolução do espírito, que se origina da mesma fonte divina, e destaca a importância do tempo como um agente de crescimento. A unidade universal é ressaltada, sugerindo que todos os seres são irmãos, independentemente de suas dimensões. A busca pelo conhecimento sobre a genealogia do espírito é reconhecida como um processo lento, mas necessário para a compreensão do destino espiritual. Agradecemos pela sua participação e que possamos estarmos juntos no próximo estudo. Abraço fraterno. Isso que nós conseguimos trabalhar hoje na questão a espíritos.